Olá, estudantes, bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Hoje vamos tratar ainda de democracia ateniense, mas ressaltando a importância dos sofistas, a visão de Platão e Aristóteles sobre a democracia ateniense. Os sofistas eram os mestres do saber, os peritos em determinado assunto, que eles ensinavam mediante o pagamento. Qual é a importância deles para a democracia? Eles compõem a base pedagógica da democracia porque ensinavam a arte da oratória e da retórica, justamente fundamentais para a democracia. Porque na Assembleia você era obrigado a discursar, se quisesse ser ouvido, você tinha que falar. Então, o falar, o discursar é fundamental para a democracia. E aprender a como falar, como expressar os seus projetos, as suas ideias, é fundamental para você ser uma pessoa bem-sucedida. E eles ensinavam a arte da oratória e da retórica para o convencimento, a eloquência para você convencer uma plateia sobre as suas ideias. E ensinavam que não havia necessidade de você ser sempre coerente, que você poderia ser contraditório nas suas ideias, desde que você fosse bem-sucedido no seu discurso, convencesse as pessoas. E há certa técnica de como falar para que as pessoas se envolvam no assunto que você está falando. Então há toda uma estratégia discursiva que vai fazer de você um demagogo, ou seja, esta nova democracia ou esta nova forma de governar a cidade é constituída ali por Crístenes, que cria um novo critério de cidadania, que é justamente o nascimento de um dos demos que compõem as 10 tribos. Muitas pessoas que vão participar agora da governança da cidade nunca discursaram antes, nunca precisaram defender as suas ideias diante do grande público, mas agora eles precisam aprender a falar. Os filhos dos comerciantes, os filhos dos artesãos, dos marinheiros, agora eram novidades dentro da esfera pública, dos processos decisórios, e precisavam aprender logo como se expressar. E os sofistas eram as pessoas que ensinavam todos aqueles que pudessem pagar justamente como falar diante da Assembleia, tá bom? E era fundamental também saber falar diante do tribunal. Imagine você ser acusado de um crime que não cometeu, mas que o seu acusador é um homem que fala bem, é bem articulado, né? Fala mansa, consegue contornar as situações sempre a seu favor, e diante do tribunal você não tem advogado, você é quem se defende, você é o seu advogado, e a pessoa que está te acusando está sempre ali, a tua ideia contra a minha ideia, a tua defesa contra a minha defesa, vale quem convencer o tribunal. Você pode ser inocentado, se for uma pessoa que discursa bem e apresenta muito bem ao jurado que você é inocente, mas você pode ser incriminado, porque a pessoa que está te acusando é melhor que você no discurso. Então é importante que você saiba falar, que você saiba convencer as pessoas, porque diante do tribunal não é quem tem o direito, mas quem mantém o direito, certo? Então é fundamental que você aprenda logo a falar. E os sofistas compõem justamente essa base fundamental, discursiva, que vai ser importante dentro da democracia. O falar, o saber falar. E também serão responsáveis pelos demagogos da cidade, ou seja, aqueles que irão assumir de alguma forma a liderança diante das assembleias. Aqueles que irão se apresentar como líderes, porque o demagogo é quem? Um líder, aquele que assume a responsabilidade e se apresenta como liderança. Aí você tem o Crístenes, que vai ser uma grande liderança política. Você tem o Péricles, que vai ser a maior expressão de demagogia ou de demagogo dentro da democracia ateniense, porque vai ser um grande líder. Veja que não há um sentido pejorativo inicialmente em demagogia, está muito associado às pessoas que assumem o compromisso de liderança ou de liderar ali a administração da cidade,
principalmente diante das assembleias aqui, tá certo? Mas que vai ganhar um teor mais negativo com a visão de Platão, certo? Vamos lá. Bem, Platão diria que o demagogo é aquela pessoa que esconde os reais interesses, ou simplesmente uma pessoa que está falando uma coisa, mas está trazendo a opinião pública a favor de um interesse do seu grupo social. Ou seja, não está defendendo o bem-estar da coletividade, está se autopromovendo ali na Assembleia. Não é uma pessoa que quer o bem coletivo, certo? Então, é uma pessoa que não é muito legal, tá bom? Então, ser um demagogo em Platão é uma pessoa que tem sempre um interesse escuso, é sempre uma pessoa a ser evitado dentro da política, porque é realmente uma pessoa que está sempre se autopromovendo ou promovendo ideias que beneficiem o seu grupo social, certo? Platão, no que tange a democracia, vai dizer que é uma espécie de governo em que os desiguais são considerados iguais, isto é, para Platão, as pessoas já nascem de formas diferentes, as pessoas já nascem com um caráter diferente, né? Com haraktiras diferentes. Por quê? Você nasce, segundo Platão, com uma alma que prevalece. Você nasce com um conjunto de habilidades associado a esta alma. Por quê? Você pode ter uma alma concupiscível que prevalece, você pode ter uma alma irracível, ou você pode ter uma alma racional. Dependendo da alma, você só será bom em determinada atividade e você só será feliz se exercer essa atividade e você só irá beneficiar a polis se exercer atividades inclinadas justamente com as suas habilidades, ou seja, diretamente associadas às suas habilidades, aos seus talentos e aptidões. Por isso que ele vai dividir a sociedade em classes no seu projeto ideal de cidade, que é justamente o seguinte, ó, você tem a classe dos produtores, que são as pessoas que têm uma alma concupiscível e têm uma virtude que ele chama de temperança, ou seja, essas pessoas têm habilidade para ser produtor e serão responsáveis pela subsistência da cidade e serão felizes e irão oferecer os seus serviços com excelência. Você terá o de alma irracível e tem como virtude a coragem e serão os defensores da cidade. Essas pessoas que defendem a cidade serão, digamos, sumamente importantes, é importante, aliás, que eles sejam pessoas que tenham a habilidade necessária para exercer a defesa da cidade. Você não pode querer que uma pessoa que tem uma alma concupiscível tenha a possibilidade de ser um guerreiro, de defender a cidade. Não vai defender bem. A cidade vai estar sofrendo sempre ameaças externas, porque as pessoas que estão ali para defendê-la não são bons o suficiente, não têm os talentos necessários para fazer aquilo, tá certo? E também temos pessoas que têm uma alma racional, que são naturalmente pessoas inclinadas para a administração da cidade, serão então, segundo Platão, os mais aptos, melhores a governar a cidade. E aí tem a ideia dos reis filósofos, né? A ideia que só os sábios sabem como governar, porque sabem administrar a justiça e trazer a harmonia para o todo, para a sociedade. Veja que o preconceito de Platão com a democracia está associado à sua ideia da necessidade de uma hierarquia na governança da cidade, diretamente relacionado com a alma que prevalece em cada indivíduo, que já nasce desigual, uns inclinados para a alma concupiscível, outros para a irracível e outros, é claro, com a alma racional, que seriam aquelas pessoas mais aptas à governança. Ok? E como a democracia permite que todos sejam governantes, isso não é muito legal, porque vai acabar realmente em desgraça, né? Vai acabar em anarquia, ok? Inclusive, isso não é algo que realmente Platão iria conceber como um governo ideal. Além disso, Platão tem um preconceito com a democracia, porque quando houve a redemocratização em 403, o Sócrates foi acusado de impiedade e em 399, antes da Era Comum, ele foi julgado no Tribunal do Povo
e um democrata era o seu principal acusador, que era Anyton, né, um dos responsáveis, inclusive, pela redemocratização, aquelas pessoas que retiraram do poder os 30 tiranos que os espartanos haviam deixados para governar a cidade. E veja que aí mataram o mestre de Platão, e Platão então já tinha essa visão de um governo degenerado, em que pessoas que não tinham habilidade para administrar a justiça, para julgar Sócrates, acabaram julgando o culpado, porque não souberam reconhecer a verdade ali relatada por Sócrates, certo? Então, Platão vai acabar dizendo que a democracia é realmente o lugar dos demagogos, e demagogo agora passa a ter um sentido negativo, certo? E Aristóteles, por outro lado, vai ser um cara mais moderado quanto a isso, porque no que tange a forma de governo, ele vai dizer o seguinte, duas questões, quem governa e para quem governa. Quem governa pode ser nesse caso seria uma monarquia, pode ser vários, nesse caso seria uma aristocracia, pode ser muitos, nesse caso seria uma politeia ou constituição moderada, certo? Mas se esses governos visassem o bem comum, eles seriam os governos de excelência. Mas há formas degeneradas desses governos. Se uma pessoa governa em função dos seus próprios interesses, é um tirano. Se várias pessoas governam em função dos interesses do seu grupo social, é uma oligarquia. Mas se muitas pessoas governam em função dos interesses de muitos ou dos pobres, aí nós temos uma democracia, uma degeneração do governo ideal. E esse governo ideal, que seria o governo moderado ou constitucional, está baseado na ética aristotélica, justamente na ideia de virtude, que é escolher, o ato de escolher a justa medida entre dois extremos. E aqui nós temos dois extremos dentro da sociedade. Nós temos os pobres e nós temos os ricos. Os ricos são em menores em quantidade, são menores em quantidade, e os pobres são muitos. Então, não tem como ser um governo igual. E por isso que no governo moderado, na Constituição moderada de Aristóteles, na sua Politia, ele vai fazer uma espécie de equidade na governança. Ou seja, vou selecionar 100 ricos e 100 pobres. Desta forma, eu equiparo as diferenças de quantidade e mantenho uma governança em que há uma igualdade em termos de números, para que as decisões não tendam nem para um lado, nem para o outro, mas mantenham-se na justa medida entre esses dois extremos e que visem efetivamente o bem-estar da coletividade. Apesar de Aristóteles utilizar a democracia como um governo degenerado, ele ainda vai dizer, de certa forma, que é a melhor das degenerações. É melhor que a tirania e é melhor que a oligarquia, porque, apesar disso, a democracia requer a decisão de muitos. E muitos têm mais chances de acertar do que uma pessoa ou várias pessoas. Ok? Tchau, tchau.